Se você procurar rapidinho aí qual foi a data em que o homem pisou na Lua, você vai achar dia 20 de julho de 1969. Mas essa é só uma parte da história. Na verdade, a gente chegou na Lua de muitos jeitos, muito antes do Neil Armstrong pisar lá. Antes de contar essa história, só vou avisar que no final desse vídeo também tem surpresa legal da Oral-B, hein? Segura aí. Então vamos voltar no tempo para 1959. Nessa época o Elvis Presley estava fazendo um baita sucesso. Aliás, nesse ano ele estava servindo o exército americano na Alemanha e o cara já era super famoso. No Brasil, o João Gilberto tinha acabado de lançar o Chega de Saudade, estava começando a bossa nova. E só para você ter uma ideia dos carros que andavam pelas ruas do Brasil, dá uma olhada nessa picape 3100 aqui do lado. E é lógico, você sabe também que nessa época estava acontecendo a Guerra Fria. Os países capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, competiam com os países comunistas liderados pela União Soviética. E um jeito que eles encontraram de mostrar a superioridade de um regime sobre o outro, um jeito de disputar entre capitalismo e comunismo, foi com a corrida espacial. Então os Estados Unidos e a União Soviética competiam para ver quem fazia mais coisa no espaço. E nessa corrida, a União Soviética largou na frente disparado. Em 1957, eles já tinham lançado o primeiro satélite artificial da história, o Sputnik. E em 59, os caras criaram um programa para explorar a Lua, chamava Luna. E aí eles lançaram uma sonda, ou seja, um robô, né? O sonda é uma nave que não tem tripulante, que não tem astronauta, para acertar a Lua. Então eles queriam que a sonda caísse na Lua. Só que eles erraram a mira. Passou a 6.000 quilômetros da Lua. Só que 6.000 quilômetros em medidas astronômicas é bem perto. Sabe o que isso quer dizer? Que em 1959 a gente já tinha tecnologia para calcular a órbita, gravidade, trajetória, comunicação, propulsão e tudo mais para chegar até a Lua. E a União Soviética conseguiu isso alguns meses depois. Eles lançaram a sonda Luna 2 e ela foi o primeiro objeto que a gente conseguiu estilingar aqui da Terra, estilingar mais ou menos, né? Foguetear aqui da Terra e acertar a superfície lunar. Foi a primeira vez que a gente chegou na Lua. Mas, Iberê, assim, chegar com esse robozinho aí, eu acho que não conta não, né? Meio fraquinho, né? É óbvio que mandar um monte de lata e alguns sensores pra Lua não tem o mesmo glamour de mandar uma pessoa pra lá, mas olha só. Em 1959, a gente já tinha a nossa marca na Lua, o ser humano já tinha conseguido deixar alguma coisa lá. E o mais importante, a gente começou em 1959 a explorar cientificamente o solo lunar. Mas calma, que a gente chegou outras vezes antes de pisar lá. Ainda em 1959, a sonda Luna 3 tirou as primeiras fotos do lado oculto da Lua. O mais certo seria falar lado escuro da Lua. Porque a gente olhando aqui da Terra, a gente só consegue ver uma face da Lua, tem uma parte que sempre fica para trás e a menos que alguma nave, tipo a Luna 3, vá lá e por trás da Lua e tire essas fotos, a gente nunca vai conseguir ver. Então pela primeira vez na história o ser humano estava vendo um lado da Lua que não dá para ver da Terra. Um tempinho depois, em 1961, a União Soviética marcou um baita de um golaço, mandou o primeiro ser humano para o espaço. Foi o cosmonauta Yuri Gagarin. Cosmonauta porque quando alguém voa para o espaço pela União Soviética a gente chama de cosmonauta, quando voa pelos Estados Unidos a gente chama de astronauta. Ele deu uma volta completa na Terra em 108 minutos a 28.000 km por hora. A frase que Yuri Gagarin disse e que entrou para a história foi: "A Terra é azul". Afinal de contas, o cara foi o primeiro que subiu lá em cima para ver. Mas enquanto isso, os Estados Unidos não estavam comendo bola, não. Logo em seguida, eles já mandaram o primeiro americano para o espaço, criaram um programa para mandar o primeiro homem para a Lua, o programa Apollo, e o presidente Kennedy fez um discurso histórico dizendo que eles iam botar o primeiro homem na Lua antes de terminar a década. Em 1964, eles fizeram um mapeamento super detalhado da superfície da Lua, com mais de 4.300 imagens, usando a sonda Ranger 7, que logo depois se espatifou na Lua. Quem conseguiu fazer o primeiro pouso mequetrefe na Lua foi, adivinha quem? União Soviética. Eles mandaram para lá a sonda Luna 9, ela também se espatifou na Lua, só que antes de cair no chão, ela soltou uma cápsula cheia de umas almofadas que foi quicando, mas conseguiu parar e aí tirou as primeiras fotos do solo lunar. A próxima sonda que eles mandaram para lá, a Luna 10, foi o primeiro objeto que o ser humano conseguiu colocar na órbita da Lua. Ou seja, a gente botou um satélite no nosso satélite natural.
E logo em seguida, aí sim, abrindo caminho para os humanos chegarem lá, os Estados Unidos conseguiram o primeiro pouso suave. Eles mandaram a Surveyor 1, que era uma sonda que tinha retrofoguetes, ou seja, foguetes virados para baixo, que desceu devagarinho. Cara, a gente ainda está em 1966 e já conseguiu passar de raspão, bater, tirar foto do lado oculto, mapear, orbitar e pousar na Lua. Mas é agora que começa a parte mais legal. O programa Apollo dos Estados Unidos já estava super avançado e eles tinham conseguido construir esse foguetão lindo que está aqui na frente. Ele se chama Saturno V e é o maior foguete que o ser humano já inventou na história. Na verdade, a União Soviética até fez um maior, que chamava N-1, também para ir para a Lua, só que esse foguete ele não funcionava direito e nunca teve nenhum sucesso. Quem me contou a história legal desse foguete foi o Sérgio, lá do canal Space Today. Eu tô deixando o link dele aqui do lado. É um canal super bacana que fala de exploração espacial e de astronomia. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Primeira vez que esse foguete voou tripulado, ou seja, voou com gente dentro, foi numa missão para valer. E essa é uma das histórias mais bonitas da exploração espacial. Os caras partiram em dezembro de 1968 rumo à Lua. Sim, a Lua. Eram 3 astronautas que iam fazer a viagem mais longa que qualquer ser humano já tinha feito. O Saturno V decolou no dia 21 de dezembro e eles chegaram na órbita da Lua no dia 24, na véspera de Natal. E aí eles estavam passando por trás da Lua e chegou um momento em que a Terra começou a se pôr no horizonte. Ou seja, a gente está acostumado a ver o Sol se pondo. Mas não era o Sol que estava se pondo, o horizonte era o horizonte da Lua e era a Terra que estava se pondo ali atrás. E sabe o que eles fizeram? Eles entraram ao vivo na televisão a partir do foguete, mostrando a Terra se pondo. Eles fizeram uma live da Lua e leram um trecho de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. Para tudo e só imagina o seguinte, 1968, uma live a partir da Lua, mostrando a Terra se pondo atrás do horizonte lunar e os caras lendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Você pode ser da religião que for ou nem ter religião, mas vamos combinar, isso é bonito pra caramba, é muito simbólico. Então foi nessa missão, em 1968, na Apollo 8, que o homem chegou pela primeira vez na Lua. Mas, Beberinha, a gente não pisou na Lua em 1978, né? Tá bom, botar o pé assim no regolito, no solo lunar, a gente ainda não tinha colocado, mas vamos combinar, já tinha chegado lá. Na Apollo 9, os caras pegaram esse foguete de novo e fizeram alguns testes na órbita da Terra. Eles não saíram para muito longe. E na Apollo 10, eles foram mais uma vez para a Lua, fizeram a mesma viagem da Apollo 8, chegaram lá, soltaram o módulo lunar, que é a navezinha que desce até a Lua. Essa navezinha chegou bem perto do solo, mas não pousou. Os caras voltaram para a Terra e foi só na Apollo 11 que aí sim usaram esse foguetão com tudo que tem direito. E agora sim começa a história do nosso Saturno V e da primeira vez que de fato o homem fincou o pé na Lua. No dia 16 de julho de 1969, o Saturno V partiu do Cabo Canaveral, na Flórida, levando 3 astronautas. Todo esse foguetão aqui, ó, levantou. Quase bati no teto. Só que menos de 3 minutos depois, todos os 770 mil litros de querosene, mais 1.200.000 litros de oxigênio líquido que ficavam dentro dessa parte aqui do foguete já tinham ido para o espaço. Quer dizer, ido para o espaço não, porque o foguete ainda estava a menos de 70 quilômetros de altura, mas já tinham acabado. Isso quer dizer que eles tinham que descartar o primeiro estágio do foguete. Descartavam toda essa parte aqui e o segundo estágio entrava em ação. Logo em seguida eles descartaram essa pontinha aqui, que é a torre de escape. Ela serve para ejetar os astronautas se der algum problema na hora do lançamento. Então vamos supor que o foguete vai explodir e aí esse foguetinho da ponta entra em ação e leva junto essa outra parte que é o módulo de comando, onde ficam os astronautas na hora do lançamento. Como não tinha dado nenhum problema, então eles podiam descartar isso aqui. Poucos minutos depois, o segundo estágio também era abandonado e o terceiro estágio entrava em ação para colocar o foguete em órbita da Terra. E menos de 3 horas depois do lançamento,
o terceiro estágio entrava em ação de novo e aí a nave saía da órbita da Terra e começava a sua viagem rumo à Lua. No meio dessa viagem entre a Terra e a Lua, os caras tinham que fazer uma manobra bizarra. Olha só isso aqui, esse aqui é o terceiro estágio do foguete e aqui está o módulo de serviço e o módulo de comando. No meio tinha uma capa que se abria, ó, se abria assim. E aqui está o módulo lunar, é a navezinha que vai até a Lua. Olha só que doideira. Então essa capa abriu e essa nave que está na ponta, o módulo de comando junto com o módulo de serviço, se solta e vira ao contrário. E a ponta dele se conecta com o módulo lunar. Isso aqui depois é descartado. Olha só o formato bizarro que a nave ficou. Aqui tem o motor, módulo de serviço, módulo de comando e o módulo lunar que ia na frente. Ela voava assim. Lógico que agora não tem problema nenhum esse formato esquisito, porque não precisa ter aerodinâmica, porque não tem ar aqui. Então, dane-se o formato da nave. Uma coisa importante é que esses 3 compartimentos eram os únicos que os astronautas tinham acesso. Quer dizer, todo o resto do foguete era praticamente só combustível e motor. 3 dias depois, eles conseguiam entrar na órbita da Lua. Uma pergunta que sempre chega aqui no Manual do Mundo é como que esses caras iam no banheiro. Eles tinham um saco para fazer cocô dentro e para fazer xixi tinha uma espécie de um preservativo que era ligado num reservatório. Tudo isso num ambiente em que a gente não sente a gravidade. Então imagina só se escapa alguma coisinha dali e de repente... E os caras também tinham que escovar os dentes. Não dava para voltar para a Terra com um bafão de onça e cheio de cárie. Então cada astronauta levava um kit que tinha um fio dental, uma pasta de dente que podia ser engolida para não ter nada líquido para ser descartado e 2 escovas de dente da Oral-B. Na época, a Classic, essa que está no anúncio aí do lado, era a escova mais avançada. Hoje em dia a tecnologia já avançou absurdamente e o que a Oral-B tem de mais power é aquela escova elétrica que a gente desmontou no vídeo do que tem dentro e que tem a ver com a surpresa que eu vou mostrar no final. Os 3 astronautas ficavam um tempo orbitando a Lua e checando se todos os equipamentos estavam perfeitos, porque agora é que a porca torcia o rabo. Quando tudo era checado, 2 astronautas saíam dessa nave aqui e iam para o módulo lunar e as 2 se separavam. O cara que ficava nessa nave aqui, no módulo de comando e serviço, nesse momento ele ia ser o ser humano mais solitário do universo. Porque a Terra tá longe pra caramba, não tem nenhum ser humano da Terra aqui. E os 2 colegas dele, que estão descendo nesse momento, também vão ficar muito longe porque essa nave está orbitando a Lua, então ela vai passar pelo outro lado da Lua. Deve ser bem triste, inclusive porque esse cara não pisava na Lua. Mas a gente está interessado mesmo nos caras que estão descendo. Chega uma hora em que eles acionam os retrofoguetes. E apesar de ter um mapeamento muito bom, na hora H é com o olho mesmo, tem que achar o lugar perfeito ali para pousar a nave. E no dia 20 de julho de 1969, um astronauta chamado Neil Armstrong foi o primeiro ser humano a fincar o pé na Lua. Ele disse a famosíssima frase: "É um pequeno passo para um homem, mas um salto gigantesco para a humanidade." Logo em seguida, o colega dele que estava ali na nave, o Buzz Aldrin, foi o segundo ser humano a pisar na Lua. E os 2 ficaram ali 21 horas explorando o solo lunar, tirando foto, fazendo vídeo e também plantaram a bandeira americana no solo lunar. Meu, como é que essas 2 naves desgarradas voltavam para a Terra? Eles entravam de volta para o módulo lunar e essa nave se dividia. A parte de baixo ficava na Lua e servia como base de lançamento para a parte de cima, que acionavam os motores lá e ó. Lá em cima, na órbita da Lua, o pedacinho de módulo lunar se encontrava com a nave que ficou orbitando. Os 2 astronautas que pisaram na Lua entram de volta, se reencontram com o solitário. O pedaço de módulo lunar é abandonado e essa navezinha aqui aciona os foguetes e parte rumo à Terra. Mas, Iberê, como é que eles saíam com esse foguetão imenso? E agora voltavam com esse negocinho? Seguinte, quando eles saíam da Terra, eles tinham que vencer a gravidade do nosso planeta com todo esse equipamento a bordo. Agora na Lua eles já tinham descartado tudo e para voltar eles só tinham que vencer a gravidade da Lua, sair da órbita da Lua e logo no meio do caminho
A gravidade da Terra começava a ajudar na viagem, porque dali pra frente era só cair em direção à Terra. Então é muito diferente a ida da volta. Chegando perto da atmosfera da Terra, eles abandonam a última parte, que é o módulo de serviço. Porque só essa cápsula aqui, só o módulo de comando é que está preparado para enfrentar o perrengue que vai acontecer agora. Na hora em que isso aqui entra em contato com a atmosfera, a resistência do ar e mais toda a pressão que é feita aqui na frente faz com que a temperatura suba muito. É praticamente um meteoro chegando na Terra. Mesmo depois dessa resistência absurda, a cápsula ainda está caindo a altíssima velocidade. Então primeiro eles soltam uns paraquedas bem pequenininhos, que é para estabilizar a queda e dar uma freada inicial, e depois é que abrem aqueles 3 paraquedas imensos, e aí a cápsula vai caindo devagar até chegar no mar. E é aí que eles abrem essas boias e já tem um monte de porta-aviões, helicóptero, avião, uma gentarada esperando. E finalmente, depois de 8 dias de viagem, os astronautas abrem a porta e respiram ar fresco. Depois da Apollo 11, a gente ainda pousou na Lua outras 5 vezes. Eles fizeram várias pesquisas científicas, levaram um Jeep, jogaram golfe, conseguiram achar uma sonda que tinha pousado lá. E no total 12 seres humanos, todos eles americanos, pisaram na Lua, e a última vez foi com a Apollo 17 em 1972. Mas, Iberê, eu acho que tudo que você falou até agora é mentira, porque se naquela época, com essa velharia, eles conseguiram chegar na Lua, agora que a gente tem celulares e computadores e internet, a gente já teria voltado muitas e muitas vezes. O ser humano foi 9 vezes para a Lua, todas elas em missões Apollo. Em 6 delas a gente pisou, em outras 3 não. Na Apollo 8 é aquela da véspera de Natal, a Apollo 10 eles testaram o módulo lunar, mas não pousaram, e teve a Apollo 13, que é aquela que virou filme, em que aconteceu um acidente lá com um tanque de oxigênio, e aí não deu para pousar, mas eles chegaram até a Lua. Então, antes da gente dizer que é mentira e por que a gente não fez nenhuma viagem a mais do que essas, tem que lembrar de 3 coisas. A primeira é que a gente já explora a Lua com robôs desde 1959 e a gente continua explorando a Lua com robôs. Isso é muito mais barato e não coloca a vida de nenhum ser humano em risco. A segunda coisa é que essa viagem é absurdamente cara. O projeto Apollo, se a gente colocar para dólar no dia de hoje, daria 130 bilhões de dólares. Se você converter para reais no dólar de hoje, dá 493 bilhões de reais. Não é à toa que estava programado até Apollo 20, mas daí o Congresso americano cortou o orçamento e foi só até Apollo 17. E a terceira coisa é que a corrida espacial era também uma guerra de marketing. Então, uma vez que os Estados Unidos tinham chegado até a Lua, pisado lá, eles praticamente já tinham ganhado a corrida espacial. Então, não fazia sentido mais ficar mandando o homem para lá toda hora, porque não tinha mais efeito na disputa contra a União Soviética. Então, bora esperar um pouco, que quem sabe em 2030 ou 2040 a gente faça um vídeo aqui nessa bancada do Manual do Mundo, mostrando como o homem chegou até Marte e qual é a surpresa de Oral-B que eu falei que tinha pro final. Quem assiste Manual do Mundo vai ter um desconto bem bacana naquela escova PC5000, que foi a que a gente desmontou no vídeo do que tem dentro do Manual do Mundo. Então, se você quiser ter uma escova ultra tecnológica, muito mais avançada do que aquela que os astronautas levaram para a Lua, é só clicar no link que está embaixo do vídeo.